Bom dia a todos. Estamos dando início a mais uma reunião de radiologia pediátrica. Hoje é dia 11 de novembro. A gente está no tema aí ainda dos tumores retroperitoneais. E já tivemos a aula, discussão de caso, e agora o artigo. Pode ir, Pri. Bom dia, meu nome é Priscila e hoje eu vou falar para vocês a respeito de dois artigos. Um é sobre as neoplasias pediátricas e outro é um artigo a respeito do neuroblastoma. Então, o primeiro artigo, que é sobre a imagem das neoplasias pediátricas com correlação histológica, ele é um artigo que ele aborda diferentes lesões que a gente pode encontrar no pâncreas, e vem falando sobre as características de imagem, e vai ser bem interessante para a gente dar uma relembrada e revisar aí. Então, quanto às neoplasias pediátricas, elas são raras, as pancreáticas, elas são raras na população pediátrica, né? Dentre as neoplasias pediátricas na infância, apenas uma pequena quantidade são malignas. Há um diferente arranjo entre a população pediátrica e a adulta, né? Por exemplo, o adenocarcinoma ductal é uma neoplasia mais comum em adultos e rara em crianças. E também os tumores pancreáticos em adultos, eles tendem a ter uma característica clínica diferente do que nas crianças, né? Então, as neoplasias pediátricas, elas podem ser caracterizadas entre epiteliais, que são as mais comuns, e não epiteliais, sendo as epiteliais divididas em exócrino e endócrinos. E as não epiteliais, elas compreendem entidades benignas, como malformações linfáticas, neoplasias malignas, como o linfoma, entre outros. Quanto ao protocolo de imagem, a ultrassonografia, ela é como em qualquer serviço, né? Ela é o carro-chefe, geralmente é o primeiro exame a ser feito, né, para identificar as massas nas crianças. Porque os pacientes, eles não têm queixa específica, geralmente. Eles apresentam uma discreta dor abdominal sem uma causa clara. A falta de radiação ionizante é um benefício do ultrassom, mas tem a questão que o ultrassom é operador dependente. Então, a caracterização do pâncreas, a visualização das lesões, ela vai depender muito do operador, né? O próprio pâncreas e o retroperitônio, né, geralmente eles são homogêneos, mas quando há tumor, as margens, né, vai ficar muito difícil de serem vistas e a ecogenicidade também vai ser bem heterogênea. O uso do Doppler é útil para avaliar a vascularização intralesional e é importante lembrar que uma lesão sem fluxo sanguíneo interno no Doppler pode ser uma massa avascular ou uma coleção completa de fluidos. Quanto à tomografia, né, a TC é frequentemente usada para caracterização dos tumores pancreáticos. O artigo traz uma série de benefícios que a gente já conhece, né, como a acessibilidade em relação à ressonância, a confiança do diagnóstico entre os cirurgiões, né, uma melhor avaliação, uma excelente resolução espacial para avaliar envolvimento lesional vascular e de órgãos adjacentes. O risco para os pacientes em relação a TC é mais em relação à radiação ionizante, né, que geralmente é baixa, mas ela existe, e reações adversas ao meio de contraste. A ressonância, ela é cada vez mais popular, né, mais disponível também em alguns serviços, apresenta uma resolução bem requintada e carece de radiação ionizante. Então, também é um meio que a gente utiliza e que é boa para avaliação dessas lesões. Então, eu vou começar com as massas caracterizadas em epiteliais. O primeiro é o tumor pseudopapilar sólido, também conhecido como tumor de Franz.
é uma mistura sólido-cística de baixo potencial maligna. Esse tumor é responsável por 2 a 3% das neoplasias pancreáticas em todas as faixas etárias, e ele representa 6% de todos os tumores exócrinos pancreáticos. É uma lesão mais frequente em meninas, né, e em mulheres. Então, geralmente, ela se comporta ali entre a segunda e terceira década de vida. Os pacientes tipicamente apresentam uma dor abdominal e, menos frequentemente, eles podem ter náuseas, vômitos, massa palpável. Geralmente, ele se apresenta como uma grande massa, né, em média superior a 5 centímetros, encapsulado, e o sítio de envolvimento principal é a cabeça do pâncreas. As metástases, elas ocorrem em menos de 10% dos pacientes. Os achados de imagem no ultrassom, geralmente é uma massa sólida, com componente cístico intralesional, circunscrita, que pode ter áreas de degeneração tumoral. A tomografia, nós vamos ter uma massa heterogênea, com margens bem definidas, né? É um tumor que pode ter necrose, hemorragia, calcificações também foram observadas em 1/3 dos casos, e um realce periférico da cápsula também foi descrita. Na ressonância, as características são muito parecidas com a tomo, né? É um tumor de realce periférico, bem definido, entre outros. Então, aqui eu tenho até um exemplo, né? Aqui é uma menina de 11 anos, com um tumor pseudopapilar sólido. Na ultrassonografia, a gente observa uma massa hipoecóica heterogênea, né? Nesse caso aqui, deste exemplo, não está na cabeça, está no corpo. E a tomografia direita, ela é uma tomografia que foi realizada com contraste. A gente observa aí no corte axial a massa pancreática, né, bem delimitada, hipodensa, e a gente vê até um pouquinho de realce periférico. Aqui é outro caso de uma menina de 13 anos, também com o tumor pseudopapilar. Na primeira imagem da esquerda, a gente observa uma ressonância, né, o corte axial ponderal em T2. Ela mostra uma lesão bem circunscrita na cabeça do pâncreas, que é o local mais típico. Tem um pouco de margens lobuladas, que estão mostrando aí nas setas, e tem umas áreas intralesionais de baixo sinal, né, que pode inferir a degradação hemorrágica, que é muito comum no tumor. Na outra imagem do lado, à direita, é um corte em T1, que está realçado pelo contraste e que mostra a porção central do tumor sem realce, só o realce periférico mesmo, que é típico deste tumor. Como é um artigo que ele correlaciona, né, o exame de imagem com o histopatológico, mas não é muito a nossa área, eu só vou falar assim que essa neoplasia, o que eles viram é que comprova mesmo que no histopatológico tem as áreas de hemorragia, né, como achado de imagem. O pancreatoblastoma, né, é uma outra neoplasia pancreática, sendo relatada a mais comum em jovens e crianças. As manifestações do pancreatoblastoma são diferentes naqueles que a gente viu do tumor pseudopapilar, né, de várias maneiras. O tumor pseudopapilar, ele era mais comum em meninas. Aqui os meninos são 2 vezes mais acometidos. A idade média também do pseudopapilar era em torno da segunda, terceira década de vida. Aqui a idade média está na primeira década de vida. A maioria dos casos de pancreatoblastoma são esporádicos e o tumor primário é frequentemente grande na apresentação e a identificação do pâncreas como órgão de origem pode ser bem difícil. Então, os sintomas são bem específicos, como náuseas, vômitos, os pacientes podem ter até icterícia. E o envolvimento metastático é encontrado em 1/3 dos pacientes no momento do diagnóstico.
e o fígado, ele é o local mais comum de disseminação. O tumor, ele costuma apresentar margens circunscritas, né, e ele é bem delimitado, bem certinho. Então, os achados de imagem na ultrassonografia, a lesão, ela tem uma ecogenicidade heterogênea, muitas vezes tem umas áreas hipoecogênicas e pode haver áreas de necrose. Na TC, geralmente, é uma lesão lobulada, bem delimitada, com realce heterogêneo. Os tumores mais avançados, de graus maiores, eles podem ser bem menos definidos. E as calcificações também podem ser frequentemente observadas. Na ressonância, ele tem também uma aparência semelhante ao que eu já falei nos anteriores, é circunscrito. No T1, a gente vê um sinal baixo e um sinal meio heterogêneo, mas tendendo a ser um sinal mais alto nas imagens em T2. A intensidade de sinal heterogênea, elas são características do tumor por ter hemorragia e necrose. E ele exibe um leve realce ao gadolínio. Então, aqui a gente tem um caso de uma menina de 11 anos que estava apresentando dor abdominal, vômitos e síncope após um trauma menor. Aí foi realizado o exame de tomografia e nessa imagem do corte axial da TC com contraste, ela mostra uma massa bem circunscrita, grande, né, que é a característica deles, heterogênea, que cresce que é exofítico, né, ao corpo e à cauda do pâncreas. E as áreas císticas, elas não são, né, não realçam o meio de contraste, a gente vê só um discreto realce bem mínimo em algumas partes, que estão nas pontas de setas. Quanto às características histopatológicas, o que foi visto mesmo é que pode apresentar diversas células, diversas linhagens de células, mas que também batia com essas características que são encontradas. Quanto à hiperinsulinemia congênita, ela vai se referir a uma condição de hiperfuncionamento das células beta que resultam em hiperinsulinemia não sujeito às vias de feedback normal. É uma entidade rara que foi observada com menos frequência na população da Arábia Saudita, em ascendência judaica. A apresentação é normalmente no período neonatal ou na infância, e duas formas foram descritas, uma difusa e uma focal. A difusa, ela representa 75% dos casos. Essas lesões, elas são difíceis de estar diferenciando entre si com base na apresentação clínica, porque ambos têm hipoglicemia refratária e muitas vezes eles precisam de altas doses de administração de glicose para manter os níveis séricos adequados. A forma difusa e focal da doença, né, como eu falei, muitas vezes não podem ser diferenciadas. Na avaliação ultrassonográfica, o achado consiste com aumento difuso do tamanho do pâncreas e, às vezes, o aumento também da ecogenicidade. Eles relataram que a ultrassonografia no intraoperatório, ela tem sido útil para avaliar o nível adequado para ressecção. Esses subtipos, geralmente, não podem ser diferenciados na tomo e na ressonância, né? Eles têm achados muito semelhantes, e o artigo colocava que estava sendo estudado através do PET desse radiofármaco aí, o 18-DOPA-F, uma nova ferramenta promissora para o reconhecimento precoce da doença focal. E o que ajudaria também a diferenciar essa doença focal da difusa. As características histológicas, né, da hiperinsulinemia congênita difusa, elas incluem células ilhotas proeminentes.
Então, aqui, como eu falei, o que a gente vai ver, esse caso é de um menino de 7 meses, é um pâncreas bem grande, aumentado, de tamanho mesmo. Quanto às neoplasias de ilhotas, além das hiperplasias das células de ilhota, as células das ilhotas pancreáticas ou tumores neuroendócrinos, eles podem surgir como lesões funcional ou não funcionantes, né? Os tumores funcionantes das células de ilhota, eles incluem o insulinoma, o gastrinoma e tumores de células produtoras de peptídeo intestinal vasoativo, que é o chamado VIPoma. O insulinoma, ele é o tumor mais comum das células de ilhota em pacientes pediátricos e ele é responsável por quase metade dessas lesões. Os tumores neuroendócrinos, eles podem ser divididos em entidades benignas e malignas, né, sendo que os tumores de células de ilhota, eles representam 20% das doenças pancreáticas malignas dos tumores em crianças. A neoplasia endócrina múltipla tipo 1 está associada com o aumento da incidência de tumores neuroendócrinos e a maioria são não funcionantes. E os pacientes com a síndrome de von Hippel-Lindau também têm uma maior incidência de tumores de células de ilhota. Embora neoplasias císticas são mais comumente vistos no pâncreas desses pacientes. A apresentação clínica são diferentes, né? Difere entre os tumores funcionantes e não funcionantes. Os tumores não funcionantes apresentam sintomas mais inespecíficos e estão relacionados mais ao efeito de massa. Já os tumores funcionantes, por outro lado, eles frequentemente se apresentam mais cedo e com sintomas relacionados ao hormônio hipersecretante. O insulinoma comumente se manifesta na tríade de Whipple, né, com hipoglicemia de jejum e sintomas resultantes seguidos de resolução de administração de glicose intravenosa. E o gastrinoma, ele apresenta como uma úlcera péptica grave, frequentemente ocorrendo em locais atípicos, como o duodeno pós-bulbar. Então, na imagem, o recurso de imagem mais comum de todos esses tumores é a característica hipervascular. Na ultrassonografia, eles vão aparecer como massas hipoecóicas, circunscritas, não específicas. Na TC, com contraste na ressonância, os tumores de maior grau, eles têm um realce maior do que o pâncreas nas fases arteriais e venosas. E alguns tumores, eles podem ser até de característica cística. Em geral, na ressonância, o que a gente observa é uma hipointensidade em T1 e uma hiperintensidade em T2 em relação ao pâncreas, ao parênquima pancreático normal. Então, aqui é um exemplo, né, de um homem de 18 anos de idade com o tumor o NEM, tipo 1, né, e apresentando dor abdominal. Na imagem superior, é uma imagem de uma TC no corte coronal, na fase arterial, que mostra uma massa heterogênea, hipervascular, como a gente pode ver aí nas setas, surgindo do corpo distal e da cauda do pâncreas. Já na segunda imagem, a imagem abaixo, ela mostra lesões hepáticas, metastáticas e hipervasculares, que estão aí nas setas. Este outro caso é uma mulher de 20 anos com tumor de células de ilhota. A primeira imagem, a superior, ela é uma imagem da ressonância em T2, mostra uma lesão com uma intensidade levemente alta na cauda do pâncreas em relação à glândula circunjacente. Já a segunda lesão é uma imagem da ressonância com supressão de gordura, onde a lesão ela tem uma menor intensidade de sinal do que o parênquima adjacente.
E na terceira imagem, a gente vai ter também com supressão de gordura, né? Uma fase de contraste arterial, que mostra um realce inicial difuso leve dentro do tumor. E está aí na seta, que é isointenso ao redor do pâncreas. Quanto aos pseudocistos e cistos verdadeiros, né, a gente vai falar deles primeiro, para depois a gente discutir sobre as neoplasias císticas mais na frente, porque as neoplasias císticas, elas é um subconjunto raro de lesões pancreáticas císticas. Então, quanto ao pseudocisto e aos cistos verdadeiros, os cistos eles podem ser subdivididos em falsos e verdadeiros cistos. Os pseudocistos ou os cistos não falsos, né, são as lesões pancreáticas císticas mais comuns em pacientes pediátricos. Essas lesões elas podem desenvolver como resultado de um trauma ou uma complicação de uma pancreatite. O cisto congênito verdadeiro, ele pode ocorrer isoladamente ou como múltiplas lesões. Já cistos verdadeiros solitários podem se desenvolver na ausência de uma síndrome definida, enquanto vários cistos verdadeiros, eles podem ser configurados em síndromes de doenças sistêmicas, como a gente lembra da doença de von Hippel-Lindau, das doenças renais policísticas autossômicas dominantes. Na imagem, as características de imagem de um cisto verdadeiro e pseudocisto, elas podem ser semelhantes, né? E às vezes são difíceis de diferenciar. Contudo, o manejo é diferente. Então, os pseudocistos, em geral, eles têm um realce fino ou espesso da parede, né? Delineando uma coleção fluida central. Essas lesões, elas podem ser observadas, uma melhora nelas quando a gente faz drenagem, seja por via percutânea ou por uma abordagem transgástrica, e raramente são excisadas, né? Geralmente essas vias, elas conseguem drenar e resolver a questão. Microscopicamente, a distinção entre os cistos e os pseudocistos verdadeiros são mais aparentes, né? Então, é mais fácil de estar diferenciando. Os cistos verdadeiros, eles têm um revestimento epitelial, mas os pseudocistos não. Os pseudocistos, eles são preenchidos por dendritos necróticos, hemorrágicos, e a parede é composta por um tecido de granulação com mistura de inflamação. Aqui é um caso de uma menina de 4 anos de idade com pseudocisto pancreático. Na primeira imagem superior aí acima, é uma imagem de uma TC com contraste no corte axial, que mostra um espessamento moderado e realce da parede, né, na periferia aí, né, na parede periférico. A segunda imagem, que é uma imagem de ressonância ponderada em T2, ela mostra um sinal de fluido uniforme, né, cercado por uma parede de baixa intensidade de sinal. E aí embaixo é o histopatológico, né, que mostra um tecido fibroso, necrótico, inflamado em um pseudocisto pancreático. As neoplasias císticas, elas são raras em crianças, né? As benignas, elas incluem o cistoadenoma seroso e mucinoso, né? Geralmente, a gente são mais vistos, o mucinoso em mulheres, na faixa etária de 40 anos, e o seroso em mulheres mais idosas, né? Então, na população pediátrica, até quando foi escrito esse artigo, tinha sido descrito menos de 10 vezes. Então, de qualquer forma, é uma entidade bem rara nas crianças. Em contrapartida, a neoplasia cística maligna, o cistoadenocarcinoma, ele é mais raro ainda.
ele foi descrito pouquíssimas vezes na literatura, né? Até quando tinha sido escrito também, eu fui dar uma olhada, ele não é tão comum nessa população. E mesmo assim, o caso que eles viram, né, havia uma predisposição para malignidade pancreática, porque era um paciente com fibrose cística. Então, o cistoadenoma seroso, ele geralmente constitui em numerosos cistos, cada um medindo cerca de 2 centímetros de diâmetro, embora cistos maiores também foram descritos em 12 a 80% dos casos. A presença de vários pequenos cistos pode imitar uma aparência de lesão sólida na ultrassonografia e na tomografia. Calcificações centrais e cicatrizes estreladas, elas podem ser vistas na imagem e pode sugerir um cistoadenoma seroso. O cistoadenoma mucinoso, ao contrário, eles consistem em 6 ou mais cistos grandes, com uma aparência multiloculado. E as calcificações são menos frequentes, né, do que os tumores mucinosos, e quando presentes, elas estão na periferia. Já o seroso, geralmente, elas estão mais centrais. Aqui é um caso de um menino de 1 ano com cistoadenoma mucinoso do pâncreas, né? Na imagem aí da tomografia, a gente vê uma grande massa, né, com vários cistos internos grandes e os septos realçando. Histologicamente, eles são compostos por espaços císticos revestidos de tamanho variável, né? Esses espaços eles são preenchidos por líquido, seroso ou fino, e os cistoadenomas mucinosos, geralmente, eles têm um muco mais espesso, o que foi visto no histológico. Agora eu vou passar para as lesões não epiteliais. O primeiro é os tumores neurogênicos, né? Os tumores neurogênicos, eles podem se enquadrar em 3 categorias. Aqueles que surgem da cadeia simpática, como o neuroblastoma, o ganglioneuroblastoma. Aqueles que surgem da periferia dos nervos, como o chivanoma, o neurofibroma. E aqueles que constituem células paraganglionar, como o feocromocitoma. Então, o neuroblastoma, como a gente já sabe, ele é o tumor sólido mais comum da infância. E há relatos do seu envolvimento do pâncreas secundariamente por extensão contígua, em vez de surgir da própria glândula. Apesar de que, em bebês, né, pode ocorrer sim o neuroblastoma pancreático primário. Mas o que a gente mais vê mesmo é essa extensão contígua. Esse neuroblastoma, quando ele é primário, ele é muito raro, ele foi descrito poucas vezes, e principalmente em bebês não teriam dado suficiente para tirar conclusões assim das características do que diferenciaria na imagem um neuroblastoma primário de uma extensão ali contígua. Aqui é um caso de um menino de 1 ano, né, com neuroblastoma intrapancreático. A imagem de ultrassom, ela mostra uma massa heterogênea, hipoecóica e bem específica. Já na ressonância, no T2, ela mostra uma imagem ovoide, bem definida aí nas pontas, nas setas, que é um acometimento da cabeça pancreática. As malformações linfáticas, elas são lesões pediátricas comuns, né, que é uma forma normal dos vasos linfáticos dilatados. A patogênese exata é desconhecida, existem várias teorias para justificar essas malformações linfáticas. Essas lesões são mais comumente localizadas na cabeça, no pescoço e no mediastino. As malformações linfáticas pancreáticas, elas afetam mais meninas e mais do que meninos, em cerca de 2 para 1. Normalmente, os sintomas são inespecíficos
e mais relacionados ao efeito de massa, como dor abdominal, náuseas e vômitos. Os achados de imagem são semelhantes para aquelas malformações linfáticas que a gente já conhece em outros lugares do corpo e podem apresentar paredes finas ou imperceptíveis, septos simples, conteúdo fluido complexo e um mínimo realce septal e periférico. Os recursos de imagem podem não diferenciar o sistema de malformações linfáticas de malignidade pancreática e o diagnóstico do tecido é necessário para a gente finalmente diferenciar essas entidades, em alguns casos. Então, aí é uma menina de 5 anos de idade com uma malformação linfática no pâncreas distal. Na tomo, com contraste, a gente pode ver que a gente tem uma lesão infiltrativa, hipodensa aí nas setas, envolvendo a cauda do pâncreas, né, até o hilo esplênico aí. E embaixo mostra só que é composta por vários canais de paredes finas e formatos irregulares e cheias de fluido linfático, o que comprova que é uma malformação linfática. Em relação ao linfoma, o linfoma ele pode envolver o pâncreas, pode ser primário ou secundário, e é o tumor pancreático não epitelial mais comum. O linfoma pancreático primário ele é muito menos comum do que o envolvimento linfomatoso secundário, que, quando presente, é sugestivo de uma doença difusamente disseminada. Os linfomas não Hodgkin são os tumores pancreáticos primários e o envolvimento secundário do pâncreas por linfoma não Hodgkin, ele também foi encontrado em cerca de 1/3 dos pacientes pediátricos quando foram realizadas autópsias. Entre as variantes histológicas, né, de linfoma não Hodgkin, o linfoma de grandes células e o linfoma de Burkitt são os que mais comumente envolvem o pâncreas em crianças. Os achados de imagem, tanto do primário como do secundário, são semelhantes. Entre os achados, a gente pode incluir uma massa circunscrita e hipodensa na tomo, mais comumente situado na cabeça, mas qualquer localização é possível. E o aumento pancreático difuso ou múltiplas massas não contíguas também podem ser vistas, né, através dos exames de imagem. Aqui é uma menina de 14 anos de idade, com linfoma não Hodgkin, que envolve o pâncreas, né? Na imagem, a gente vai ver um tecido mal definido, envolvendo o pâncreas distal, né? E até envolve o baço aí, na sua porção anterior. O artigo traz outras lesões que são menos frequentes, né? Mas que eu só trouxe as imagens dela para a gente dar uma olhada, que é os tumores miofibroblásticos inflamatórios, né, que antigamente eles eram chamados de pseudotumores inflamatórios, e que ocorrem mais comumente na segunda década de vida, e afetam mais meninas do que meninos. Nessa imagem aí, a gente tem uma menina de 2 anos, onde a gente pode observar uma massa hipoecóica e heterogênea. Este caso aqui é de um teratoma pancreático, um caso de um menino de 9 semanas, onde na tomografia, com contraste, a gente vê uma massa complexa, né, aí nas setas, composta por calcificação, gordura macroscópica, tecido de partes moles e atenuação de fluido. Alguma consideração, professor? Vou continuar, então. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Tá. Fecha um pouco seu microfone, porque quando eu falo tá saindo a minha voz aí no seu. Espera aí. Pode deixar, é só fechar o microfone, pode deixar a apresentação. Bom, um artigo bem bacana, né? Bem interessante. E assim, você começou ali acho que pelas duas principais, vale só a pena, é muita coisa, né? Muita informação.
Para a gente dar só uma destacada aí no tumor de France, então um tumor que tem uma área cística importante, muito mais em meninas e na segunda década, né? Só para a gente, os highlights, assim, para a gente guardar. Aí, na sequência, o pancreatoblastoma, que é na primeira década, mais em meninos do que em meninas, mas não muito mais. E é um tumor grande que pode dar já metástase na apresentação, né? Então, essas características a gente guarda assim como grandes grupos para a gente ter um racional na hora que a gente estiver vendo um tumor, né, de pâncreas na pediatria. Então, mas em geral, o tumor de pâncreas em pediatria é extremamente raro, né? Então, quando a gente vê, a gente é sempre um desafio, porque não é uma coisa do dia a dia, a gente tem que relembrar lá as características de cada um. Mas eu acho que esses dois, assim, a divisão pela idade e por essas características, são bem relevantes para a gente saber de bate-pronto, assim, para a gente não ter que ficar indo atrás dos dados. Então, o tumor de France e o pancreatoblastoma. Aí, destaco aí nos pseudocistos, é muito mais comum as lesões císticas, o pseudocisto relacionado a pancreatites, quando a gente tem malformações pancreáticas, anomalia da junção pancreato-biliar, a pâncreas anular, que são doenças císticas das vias biliares que podem dar pancreatite, e aí você ter lesões císticas associadas, e os cistos verdadeiros, muito mais comum a gente ver quando está num contexto de alguma síndrome, principalmente a doença renal policística autossômica recessiva, ou von Hippel-Lindau, etc. Então, são coisas assim que são diferentes do adulto que a gente pode destacar. E aí de interessante que você mostrou essas lesões linfáticas, que em geral são lesões hipodensas periféricas nos órgãos, e é bom lembrar que isso pode acontecer na pediatria e pode acontecer em vários órgãos, né? Então no rim a gente pode ter lesões assim que são umas linhas hipocogênicas circundando o rim como um todo, lembrar de malformação linfática como uma causa. E o linfoma exclusivamente pancreático, que ficou bem parecido aí na foto do artigo com a malformação linfática, é raríssimo, né? O linfoma, ele em geral vai estar associado a outras, o linfoma é uma doença sistêmica, então a outras, né? Ou linfonodomegalia ou outros achados, né? Ascite, implantes peritoneais, etc. Acho que é isso, assim, são tumores que em geral nas crianças são um desafio. Neoplasia cística igual seroso, mucinoso, igual no adulto, é mais para a faixa etária de adulto mesmo, né? A pediatria, basicamente, isso não é algo que a gente pensa. Uma lesão que não foi falada aí no artigo, mas que também não é do pâncreas, é o rabdomiossarcoma, né, de via biliar, que ele pega bem no hilo hepático, é uma doença que pode acontecer na criança pequena, na primeira década também, uma massa no hilo hepático, mas que por ser grande pode às vezes confundir com uma massa de cabeça de pâncreas. Então lembrar também do rabdomiossarcoma das vias biliares. É isso que eu tinha para comentar, acho que só para dar uns highlights aí da sua apresentação, que trouxe bastante coisa interessante nesse artigo. Então aí vamos para essa segunda parte. Então, o nosso segundo... Estão me escutando? Então, né? O nosso segundo artigo é sobre a atualização no diagnóstico, manejo e tratamento do neuroblastoma. Como a gente já sabe, o neuroblastoma é uma lesão heterogênica complexa que surge das células embrionárias que formam a crista neural primitiva, né? E pode ter uma história desde um curso mais tranquilo até uma doença terminal. Então, esse artigo ele vai discutir a epidemiologia e a patogênese do neuroblastoma
com foco nas práticas modernas, no diagnóstico, né, na imagem, no estadiamento e tratamento da doença. O que eu foquei mais foi a questão da imagem, né, para a gente estar relembrando aí e consolidando essa questão do neuroblastoma. Então, passando rapidamente a respeito da epidemiologia, como a gente sabe, no geral, aproximadamente 46% dos neuroblastomas, eles surgem da glândula adrenal, então é o principal local, né? 18% podem estar numa localização abdominal extra-renal e 14% pode surgir no mediastino posterior ou no tórax, e o restante surge no pescoço, pelve e outros locais. Eles representam aproximadamente 97% de todos os tumores neuroblásticos e é o terceiro câncer mais comum na infância. É o sólido extracraniano mais comum na infância. E devido à natureza agressiva e à alta probabilidade de doença metastática no diagnóstico, o neuroblastoma é responsável por quase 15% de todas as fatalidades por cânceres pediátricos. Então, 41% dos pacientes com neuroblastoma recebe o diagnóstico dentro dos primeiros 3 meses de vida. E a idade média no momento do diagnóstico é 19 meses. O prognóstico vai variar com a idade. Crianças menores de 1 ano, eles têm uma taxa de sobrevivência de 5 anos, significadamente maior em comparação àqueles que recebem o diagnóstico com mais de 1 ano de idade. Né? Então, por isso que é importante a gente fazer um diagnóstico mais precoce, apesar de ser difícil, né, por se tratar de crianças tão pequenas. E os sintomas também são bem diversos. Então, os sintomas, eles são diversos, a maioria dos tumores ocorrem, né, no abdômen, como eu falei, e principalmente na adrenal. As massas abdominais frequentemente se manifestam como constipação, distensão abdominal, né, que muitas vezes pode ser dolorosa. A massa palpável, ela vai ser encontrada no exame de rotina, né, ela pode ser encontrada na rotina do exame físico, na puericultura do bebê. E em outros casos, a compressão de vasos renais pode levar à hipertensão, o que vai chamar a atenção. Alguns neuroblastomas torácicos, eles podem se manifestar com escoliose ou compressão das vias aéreas. E se o tumor surge dos gânglios simpáticos paravertebrais, eles podem invadir o canal vertebral e causar compressão, levando a dor e déficits motores e sensoriais. Então, aí, nessa imagem da tomografia no corte coronal, mostra uma grande massa heterogênea, né? Aí nas pontas de setas, a gente vê que essa massa está centrada na adrenal direita, e nesse círculo aí a gente vê que a adrenal esquerda, ela está livre. Este outro caso é um caso de uma menina de 5 meses que estava apresentando uma hepatomegalia ao exame físico, e na ultrassonografia pode-se observar que o fígado ele está de tamanho aumentado, né, bem heterogêneo, e mostra numerosas massas substituindo o tecido hepático normal. Já na tomografia, no corte coronal, a gente, que foi adquirida com contraste, a gente vê numerosas lesões metastáticas hipoatenuantes e com o aumento das dimensões do fígado apresentando-se heterogêneo. Os sítios comuns de metástase são os linfonodos regionais, osso e fígado. Raramente as metástases nas órbitas podem causar olhos de guaxinim e proptose, e isso é devido à obstrução das veias oftálmicas e faciais por tumor metastático. A maioria dos casos de recorrência da doença vai ocorrer na medula óssea ou no córtex ósseo e no sistema nervoso central. Aí, nesse exemplo aí dessa imagem, a gente vê uma menina de 22 meses que apresentou proptose do lado esquerdo, edema facial e hematomas. Na primeira imagem, na terceira janela óssea, a gente vê aí no círculo uma lesão centrada na parede orbital lateral esquerda, com um componente extraósseo
exibindo efeito de massa intraconal das estruturas, né? Na ressonância, no T1 pós-contraste, a gente vai ver uma infiltração extracoronal intraorbital, né, com um efeito de massa e proptose associados, né? A gente vê nas pontas de seta a lesão infiltrada. Há uma extensa erosão associada à placa dos pterigoides e à invasão dos seios paranasais posteriores. O diagnóstico do neuroblastoma, ele é feito com base de confirmação histológica, né, combinada com química e perfil e características de imagem. Então, a confirmação histológica geralmente é realizada adquirindo uma biópsia incisional do tumor primário, e para tumores que são localizados, além da biópsia, pode incluir uma amostragem de linfonodos ipsilaterais e contralaterais. A análise genética do tumor é um componente importante de estratificação de risco e determinação do efeito prognóstico do neuroblastoma. E a classificação molecular dos tumores agora é uma rotina devido à influência das variações genéticas no resultado. Então, quanto aos exames de imagem, a ultrassonografia, assim como, né, eu falei no outro artigo, ela geralmente é o primeiro exame a ser realizado quando há suspeita de uma massa abdominal em uma criança. No ultrassom, o neuroblastoma ele aparece como uma massa sólida, heterogênea, que pode apresentar calcificações. A massa, geralmente, se ela surge na glândula adrenal, ela pode deslocar o rim inferiormente, né, o rim adjacente. A avaliação com Doppler, ela pode ser realizada, né, e deve, principalmente quando há casos de suspeita de neuroblastoma, porque para a gente estar avaliando a vasculatura regional. Os neuroblastomas, eles tendem a envolver os vasos circundantes ou deslocá-los ao invés de infiltrá-los. Então, uma pesquisa para linfadenopatia regional também deve ser realizada na avaliação e normalmente é seguido por tomografia ou ressonância para avaliar melhor a extensão da doença e auxiliar no estadiamento. Então, nessa imagem aí do ultrassom, é de uma menina de 14 meses, que mostra a adrenal esquerda com uma massa, né, com calcificações pontilhadas. A tomografia e a ressonância, para o artigo, né, não há uma opinião clara qual que seria superior para a detecção e avaliação. A TC, ela é realizada rapidamente e amplamente disponível, com detecção superior de calcificações. Mas a ressonância magnética, ela é muito melhor para avaliar o envolvimento da coluna vertebral e não envolve o uso de radiação ionizante. Então, frequentemente, tanto a TC quanto a ressonância, elas são realizadas na avaliação dos pacientes, especialmente se for um tumor paraespinhal. Na TC e na ressonância, as imagens vão demonstrar uma massa sólida aumentada, heterogênea, que em geral cruza a linha média e envolve ou desloca os vasos. Ambas as modalidades podem também demonstrar metástases para o fígado, osso e pelve. A ressonância de corpo inteiro, ela é uma ferramenta útil para o diagnóstico de neuroblastomas em certos contextos, né? Então, o exame de corpo inteiro, ele é um método livre de radiação que permite uma completa avaliação para o estadiamento da doença em uma única sessão, né, de exame. Então, aqui é um exemplo que o artigo trouxe de uma ressonância de corpo inteiro, né, que mostra uma grande massa aí no asterisco de tecido mole na parte superior esquerda do mediastino e metástases ósseas para o húmero proximal, o fêmur direito e a tíbia direita aí nas pontas de setas. Para avaliação dos tumores sólidos em crianças, imagem por ressonância de corpo inteiro
tem se mostrado uma sensibilidade comparável ou superior maior do que a cintilografia esquelética, né, com o tecnésio 99, para a detecção de metástases esqueléticas para o osso. Na avaliação do neuroblastoma, autores de estudos anteriores mostraram que a ressonância de corpo inteiro demonstra sensibilidade maior do que a cintilografia com o MIBG. Porém, esta apresenta uma maior especificidade, né? E a ressonância magnética também demonstra sensibilidade superior a TC convencional nestes casos. O aumento da sensibilidade da ressonância é devido a uma detecção superior das metástases ósseas. Lembrando que esse MIBG, ele é um radiofármaco, né, que é análogo dos neurotransmissores, ele é muito utilizado para tumores neuroendócrinos. No entanto, a especificidade da ressonância de corpo inteiro, ela é baixa, né, sendo difícil ela distinguir se é uma doença tratada ou se é uma doença ativa. Esse MIBG e o flúor, né, 18, além do FDG, eles são mais úteis para determinar a viabilidade do tumor. E devido ao aumento do número de sequências e comprimento de imagem necessário, a ressonância magnética do corpo inteiro, ela é mais provavelmente de ser usada nos casos de vigilância e para avaliação de metástases óssea e para avaliação de metástases ósseas, que podem ser menos evidentes na TC, porque ela é muito boa para estar avaliando. Então, aqui é um caso de neuroblastoma refratário ao tratamento, com características histológicas desfavoráveis, num menino de 3 anos e meio. Na primeira imagem, foi feita com o uso de MIBG, né? É uma imagem do corpo inteiro, onde mostra vários locais de doenças metastáticas ósseas nas pontas de setas. Já a segunda imagem e a terceira, a B e a C, as imagens são de ressonância de corpo inteiro, mostrando lesões ósseas multifocais, com sequências, nas sequências sagitais poderadas em T1. E o quarto e o quinto, que é o D e o E, é um PET-CT, né, feito através do FDG, que confirmam a doença ativa em alguns locais metastáticos, né, que são esses locais aí de ponta de setas, enquanto foi demonstrado que outros não tinham avidez ao FDG, indicando doença tratada. Então, quanto à medicina nuclear, né, o uso do iodo, do MIBG, são agentes funcionais ideais para o uso em imagens de tumores neuroendócrinos, principalmente o neuroblastoma em crianças. Como um análogo da norepinefrina, o MIBG ele é captado por transportadores de norepinefrina, e isso é demonstrado em até 90% dos neuroblastomas. A alta especificidade e uma precisão melhor da localização torna a imagem do MIBG o teste de escolha para a identificação de metástases de doença. A imagem ela é qualitativa, como qualquer captação, além da distribuição fisiológica, né, do radiofármaco, considerado como envolvimento de doença. E a interpretação da avidez é realizada por meio de pontuação semi-quantitativa do esqueleto em segmentos. Eu vou mostrar essa pontuação, como é que ela é feita. A pontuação, né, dois métodos podem ser utilizados, que é esse de Curie e um da Sociedade Pediátrica Europeia, que são dois sistemas mais comumente utilizados, mas o artigo traz essa pontuação de Curie. A pontuação, ela carrega consigo um significado prognóstico em pacientes com neuroblastoma de alto risco, sendo o corpo dividido em 9 segmentos e com um segmento adicional que é de tecido mole. Cada segmento, ele recebe uma pontuação de 0 a 3, dependendo da extensão e do segmento do envolvimento do tumor. Então, a pontuação máxima ela é 30.
Se eu tiver um não envolvimento da doença, o segmento ele recebe uma pontuação 0. Se houver um único local da doença, o segmento recebe uma pontuação 1. Se houver 2 ou mais locais de doença, mas menos de 50% de envolvimento do segmento, é dado uma pontuação 2, e se for mais de 50% do envolvimento da doença, é dado uma pontuação 3. Então, aqui ó, é o corpo, né, dividido aí nesses 9 segmentos, e essa pontuação, ela fornece as informações prognósticas, como eu havia falado, na avaliação dos pacientes com neuroblastoma. Aqui é só um exemplo, né, na imagem B, é uma imagem plana do corpo de uma menina de 14 anos, que mostra a captação de uma massa paravertebral esquerda, na ponta de seta, compatível com uma pontuação 1. Já esse outro caso é de uma menina de 22 meses, com um neuroblastoma recém-diagnosticado, e aí vai mostrar uma captação extensa, anormal, incluindo o osso esfenoidal, a mandíbula, o fêmur, o tecido mole abdominal e pélvico, e a pontuação foi 12. Então, a avaliação dessa avidez no acompanhamento pode ser um marcador útil para avaliar a resposta da terapia ao longo do tempo. E em um estudo com crianças com neuroblastoma, o que foi observado? Uma pontuação maior ou igual a 2 foi associado a um resultado pior do que aqueles que têm menos de 2. Uma pontuação menor que 2. E a taxa de sobrevivência, né, livre de eventos foi aproximadamente 15% para pacientes que tiveram mais do que o mínimo de doença residual, em comparação com 46% para aqueles que tiveram uma pontuação absoluta menor que 2. Então, quanto menor, melhor. Quanto aos tumores de neuroblastoma não ávidos, né, o FDG é uma ferramenta PET-CT, né, uma ferramenta útil para o diagnóstico, embora o uso do MIBG ele é considerado mais sensível para a detecção de lesões individuais em pacientes com recidivas de neuroblastoma. Novos agentes, né, para o uso, eles vêm sendo estudados e ganhando um interesse da comunidade, né, são esses agentes aí, o DOTAT, entre outros. Até esse DOTAT, ele foi aprovado pela FDA e ele é muito útil, né, para mostrar as imagens com uma melhor resolução e uma definição mais clara do que o MIBG. As varreduras ósseas pelo tecnésio, né, 99, são uma ferramenta adicional no diagnóstico e no estadiamento dos neuroblastomas. Em um osso, a varredura é realizada se o tumor primário não é ávido para o MIBG ou se o tumor foi estereotipado. Em alguns casos, onde o MIBG pode não ser prontamente disponível, a cintilografia óssea ainda é usada rotineiramente, e isolado a captação óssea pelo 99 tecnésio deve ser confirmada com outra modalidade de imagem ou biópsia. O artigo traz também, para a gente finalizar, um sistema de classificação, de estratificação do paciente, eu vou falar rapidinho, mas está disponível no nosso Drive. Esse sistema de classificação ele foi criado por um grupo internacional de risco do neuroblastoma. Ele foi publicado em 2008 como uma nova forma de estratificar os pacientes antes da intervenção cirúrgica, porque existia um sistema de classificação antigo, né? E eles fizeram esse novo agora que permite a gente diagnosticar antes da cirurgia, porque o antigo ele era destinado ao estadiamento pós-cirúrgico. Então, ele, considerando que o atual, ele enfoca em uma ênfase na estratificação de risco de pré-tratamento, com base em critérios clínicos e fatores de risco definidos por imagem.
Então, houve uma combinação dos estágios do antigo com o novo, com a idade do diagnóstico, com os resultados histológicos, a biópsia, a genética, permite que o paciente seja colocado em um nível baixo, intermediário ou de alto risco. Então, aqui é só especificando um pouco o que seria, né, esses fatores de risco por imagem, critérios clínicos, estão focados na avaliação da extensão do tumor para vasos próximos e estruturas adjacentes. No caso aqui, eu tenho até uma tabela, aqui, ó, que mostra, né, o que seria. Tá meio ruim aí, mas a extensão do tumor ipsilateral em 2 compartimentos do corpo, né, seja pescoço tórax, tórax abdômen, abdômen pelve. Então, o que ele avalia, por exemplo, no pescoço? Um tumor envolvendo a carótida e ou o corpo vertebral, ou a veia jugular interna. No tórax, um tumor envolvendo a aorta e ou vasos principais. No abdômen, um tumor que infiltra no ligamento hepatoduodenal. Né? Então, são avaliados esses fatores de risco pela imagem, e depois ele vem classificando em estágios, né? Onde o L1 é localizado, não envolvendo estruturas vitais conforme definido na lista das tabelas anteriores, e confinado a um compartimento. O L2 é um tumor loco-regional com a presença de um ou mais dessa tabela aí ao lado, sendo o M, doença metastática distante, e o MS, uma doença metastática com menos de 18 meses, né, confinada à pele. Então, é basicamente isso, né, lembrando que o ultrassom geralmente é a primeira modalidade usada para identificar esses tumores, as imagens da TC e ressonância é necessário para determinar esses fatores de risco, e eles são usadas para caracterizar essas massas, avaliar esses fatores de risco definidos. A cintilografia pelo MIBG é necessária para a preparação e para determinar a elegibilidade para um potencial de terapia, né? Lembrando que o MIBG ele pode ser até usado em algumas terapias. Além disso, a imagem de medicina nuclear, né? Imagens do PET, imagens de ressonância de corpo inteiro, radiografias, elas podem ser utilizadas como adjuvantes na avaliação de doença metastática. É basicamente isso aqui que eu já expliquei, né, que eu já traduzi aqui nessas tabelas, está disponível para vocês também darem uma olhada no Drive, o artigo completo, e é isso. Obrigada. Muito bom, Pri. Bom, essa parte do neuroblastoma a gente já tinha discutido um pouco, você trouxe bastante informação aí adicional, né, em relação às condutas de diagnóstico e o raciocínio aí que envolve a conduta que vai guiar o tratamento. E aí eu recomendo aí a todos dar uma lida nesse artigo, e acho que a gente já está no nosso horário. Então, agradeço aí a apresentação, Pri, e bom dia a todos. Boa semana para todos, obrigado pela atenção e até a próxima.